Olha o que diz aqui. É melhor pensar no esvaziamento de Cristo de si mesmo como um abandono dos privilégios que eram seus no céu. Em vez de permanecer no seu trono, Jesus se fez nada. E vamos ver na Bíblia um kenosis. Vamos ler João capítulo 18. Vamos entender melhor um pouquinho de kenosis na vida de Jesus, desse esvaziamento. Quando Jesus está diante de Pilatos, que os sacerdotes, fariseus, saduceus levaram Jesus, na presença de Pilatos, diz assim, João 18, 33, e eu vou lendo aqui e vou mostrar o kenosis. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhes Pilato: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Que Jesus disse: eu pediria uma milícia de anjos para me livrar das tuas mãos. É kenosis. É o esvaziamento. Ou seja, ele sendo Deus, ele tomou a forma humana, estava sendo julgado como homem. E ele diz aqui, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Então ele abre mão dessa prerrogativa divina, porque ele tomou a forma humana para pagar o preço do nosso pecado. Ele tinha um propósito a ser cumprido. E por causa deste propósito, ele não disse: anjos, venham me proteger. Kenosis, esvaziamento de si. Kenosis, Q-E-N-O, e é o acento no O, S-I-S. Tá? Depois vocês podem tirar uma foto, tá? Eu vou mandar lá no grupo também. Depois eu vou mandar os 2 slides, que eu esqueci o outro, tá? Vou mandar o outro e esse. Olha só, tá? Por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, que era tudo que Satanás queria, que Jesus desistisse do propósito, que Jesus desistisse da cruz. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E aí vai todo desenrolar. Aqui ele manda, volta, vai para Herodes, volta. E ele não vê culpa em Jesus, e ele tenta livrar Jesus. Mas os sacerdotes, os fariseus, crucificam, tá? A outra parte que nós vamos ver, kenosis, é no versículo 9, 10, e assim. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, isso Pilatos: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta.
Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Jesus estava dizendo para ele: Deus está no controle de tudo. O plano de Deus está no controle. O plano da salvação está em evidência. Se de cima não, e por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Entende? E que é nós. Esvaziamento. É aquilo que fala em Filipenses. Assim mesmo se humilhou, se esvaziou. E a Bíblia diz aqui, né? Tomando a forma humana. E o que é a forma humana? É uma natureza decaída. Só que Jesus não tinha natureza decaída. Por quê? Quando nós lemos em Lucas capítulo 1, o que diz? Que o anjo apareceu a Maria, disse para ela: bem-aventurada és tu e o fruto do teu ventre. E lá nós vamos encontrar que Jesus foi gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria. Ou seja, ele não tem a natureza caída que nós temos. Mas ele foi um homem. Ele assumiu a forma humana, como nós vimos aqui, né? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Que é nós. Entenderam, gente, essa parte? Então, essa é a maior expressão de humildade de Senhor Jesus. É o esvaziamento de si. E da mesma forma tem que isso entrar, o Espírito Santo precisa trabalhar essa humildade, no sentido de nós nos esvaziarmos do nosso eu, para que o Senhor seja entronizado e reine em nós, e nós possamos agir e nos comportar como Cristo agiria. Eu aprendi o texto áureo que eles falavam do cristão, da vida cristã. Qual é o texto áureo da vida cristã? É fazer o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim. É eu me importar com o outro da mesma forma que eu gostaria que se importasse comigo. Isso é humildade. É esvaziar-se de si. É você não estar no centro. Mas Deus está no centro da sua vida para que você possa se comportar e agir como Jesus agiria. Toda vez que nós estivermos diante de uma situação que o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne quer ter uma atitude que você sabe que não é agradável ao Senhor, o que você tem que fazer? Senhor, me ajuda nesta hora. Porque nós temos uma natureza caída e nós temos vivemos num sistema caído. E que em algum momento vão se apresentar tribulações, dificuldades, enfermidades. E qual é a maneira de eu me comportar? É sempre eu pensar, como Jesus agiria agora? Se eu pensar assim, se eu tivesse essa capacidade nessa hora em que... Porque, gente, eu falei da outra vez, na outra aula, que nós não temos como impedir a emoção, lembram? A sentir. Mas nós temos o controle sobre como vamos reagir. E principalmente se o Senhor Jesus estiver entronizado em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente.
você vai dizer: Senhor, o que é que eu faço agora? A minha vontade é ir lá e dar um tapa na cara daquele irmão. Mas a minha consciência cristã me diz que eu não devo fazer isso. Então, Pai, me ajude. Porque eu estou numa guerra dentro de mim, entre o que eu quero fazer e o que eu devo fazer. Se eu desenvolver, se eu deixar o Espírito Santo trabalhar, transformar a minha mente, a ponto de eu fazer como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, ou seja, eu estou totalmente impregnado, tomado por esse Jesus. É esse Jesus que coordena todos os meus pensamentos, as minhas reações, as minhas ações. Mas eu preciso, minimamente, destronar o meu eu, para que a presença do Senhor esteja entronizada em mim. A palavra do Senhor esteja aqui gravada na minha mente. E nessa hora que eu quero fazer uma coisa que eu sei que não é para eu fazer, eu lembrar da palavra do Senhor. Lembra que eu falei no começo? Que precisamos estudar e buscar, orar, jejuar. A palavra, ela vem, o Espírito Santo transforma aquele pensamento errado e molda o nosso pensamento para ser como o comportamento que Jesus quer que nós tenhamos. E nós vamos decidir, Senhor ou nós. Enquanto nós estamos agindo, não é o Senhor. Enquanto é o meu eu, é o que eu quero, é porque eu faço, é porque eu. Toda pessoa que vive, é porque eu. Deus não está entronizado na mente nem no coração dessa pessoa. E isso não tem a ver, porque a gente usa o pronome eu, né? Não, eu preciso fazer isso. Não é nesse sentido, gente. É no sentido arrogante de dizer, eu que faço, eu que sou, eu sou o tal, sem mim aqui nada funciona. Entende? É nesse sentido, de arrogância, de orgulho. Eu. E Jesus está onde? Se eu estou entronizado, Jesus está onde na nossa vida? É o crente que, né, amaldiçoa o outro irmão, vive brigando na igreja por causa de cargo. É aquele irmão que quer aparecer. E que tudo funciona, ele é o centro das atenções. Não somos nós que temos que ser centro de atenção. É Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Não é? Nós estamos aqui por causa dele, porque nós queremos aprender dele. Para quê? Para que a imagem dele, a imagem de Deus seja restaurada em nós. Para que nós tenhamos o mínimo possível de condição de fazer boas obras. Mas não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Amém? A verdadeira virtude espiritual vem da morte do eu. A humildade não é apenas uma atitude externa, mas uma transformação interna contínua. Cristo, sendo o Filho de Deus, exemplificou humildade em sua vida. Quem busca viver espiritualmente sem humildade, sente frustração e desilusão. Aquela pessoa que fica buscando a aprovação de todo mundo vai se frustrar. A pessoa que quer ser reconhecida
vai se frustrar. Reconhecimento é a alma. E quando a gente deixa a nossa alma comandar, nós vamos cair. Não foi o que aconteceu com a Eva? Foi a alma. Os sentidos da Eva todos foram acionados na queda. Ela começou porque começou a ouvir a serpente. Os órgãos dos sentidos acionam a nossa alma, as nossas emoções. É aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, olfato, paladar, aquilo que eu como. Você vai ver lá que todos os sentidos foram acionados. Então, quando a gente se deixa conduzir pela alma, nós vamos cair. Mas se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai nos erguer. Quem busca viver espiritualmente sem humildade, sente frustração. A humildade é uma virtude que se enraiza gradualmente na vida cristã, alinhando-nos com o exemplo de Cristo. Tiago 4,10, a gente já leu. Já leu? 4,10, Tiago 4,10. Quem é rapidinho aí? Tiago 4,10. Tiago 4,10. Quem achou? Tiago 4,10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já? Achou? Tiago 4,10. O que diz lá? Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tá? Então, a nossa humilhação tem que ser diante do Senhor. 1 Pedro também, capítulo 5, fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. Então, se alguém te humilhar, fica quieto. Não faz nada. Não vai brigar com aquela pessoa. Porque o Senhor vai agir. E Ele vai te exaltar no momento certo. Continue fazendo o que é certo. Continue fazendo a vontade de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Dobre seus joelhos. Não consegue falar, só chora. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue falar, o Espírito Santo geme diante do Pai. Então você não precisa, se alguém te humilhar, continue buscando o Senhor. Se a pessoa te tratou de uma maneira que você não merecia, continue fazendo o que é certo. Não deixe, na medida do possível, a mágoa entrar. Porque se você deixa a mágoa entrar, ela vai se tornando os afetos dentro de nós, eles vão se modificando. Às vezes, o que é só um sentimento ali, né, de injustiça, muitas vezes vai se transformando numa revolta. E a Bíblia diz, né, que esses sentimentos eles vão mudando até chegar numa raiz de amargura. Isso nós temos que cuidar. Então, nós temos o exemplo maior que é Jesus. Jesus, ali, a Bíblia diz que bateram nele, cuspiram na cara dele, cuspiram na cara dele. E ele ficou quieto. Ele não fez nada. Colocaram nele uma coroa de espinhos.
E a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha é levada. Vocês já viram uma ovelha quando foi levada para morrer? Ela não dá um ai. Foi dessa forma que Jesus pagou o preço por nós. Para quê? Para mostrar para nós que é possível agirmos dessa forma. Só que nós só vamos conseguir se Deus estiver entronizado, se a nossa obediência, nós estivermos submissos à vontade dele. Esse foi o segredo de Jesus. Submissão à vontade do Pai. Dependência radical de Deus. A humildade começa ao entender que sem Deus nós não podemos fazer nada. A verdadeira humildade é reconhecer que tudo vem de Deus e não de nossos próprios méritos. Nós não merecemos nada, gente. Nós não merecemos nada. Mas o Senhor Jesus nos amou e entregou a sua vida por nós. E antes dele morrer, ele disse aos discípulos em João 15:5: sem mim, nada podeis fazer. A humildade verdadeira envolve confiar em Deus e em seu favor, reconhecendo que nossa própria força é insuficiente. A fé cristã deve estar centrada em Deus, não em nossas virtudes. Não é o que nós fazemos que faz a diferença. É quem Deus é em nós. John MacArthur, em Colunas do Caráter Cristão, ensina que a verdadeira espiritualidade se manifesta pela obediência a Deus e pela humildade, que é um reflexo da transformação interna. Nós vamos sendo transformados aqui dentro. E essa transformação, ela vai refletindo, ela vai saindo e vai afetando todas as nossas relações. Ela não é uma mudança de fora para dentro. Eu vou mudar primeiro as minhas... Não, é Deus nos transformando, nos transformando aqui dentro, na nossa vida interior. Ele destaca que, ao contrário da espiritualidade moderna, que valoriza o orgulho, quem é mais fluente, quem prega melhor, quem canta melhor, a autoestima mais elevada, que não é que seja ruim, é bom ter autoestima, mas não ao ponto de oprimir as outras pessoas, de se achar melhor que todo mundo. Jesus condena essa atitude como ilustrado em Mateus 23, 5-12. Vamos lá, e essa parte eu quero ler com vocês. Mateus 25. Porque nessa parte aqui de Mateus 25... Não, é 23, gente, desculpa. 23, tá? Olha o que Jesus fala. Tá? A verdadeira humildade, segundo Jesus, é oposta à hipocrisia espiritual. Existe uma hipocrisia espiritual na atualidade e reflete os princípios das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus fala em Mateus 23, olha o que ele diz aqui. Eu vou começar do primeiro versículo, que eu acho bem interessante. Ele diz aqui, ó: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas. Ele estava no templo. E os fariseus. Olha o que Jesus diz para aqueles que estavam no templo. Ele olha e diz assim, ó: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem.
E isso serve para a gente, quando a gente vê uma pessoa que muitas vezes vai pregar e a gente sabe alguma coisa, algum comportamento, alguma atitude errada, e a gente olha para aquela pessoa e diz assim mesmo: ah, eu não quero ouvir essa pregação, porque essa pessoa, ela se comporta dessa e dessa maneira. Ah, eu não vou mais para a igreja porque eu não concordo com esse comportamento de tal pregador, de tal pastor. Olha o que Jesus ensina sobre pessoas com uma vida errada, mas que está pregando a palavra de Deus. Olha o que ele diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras. Aquilo de errado que você sabe daquela pessoa, rejeite. Realmente, não concorde. Agora, a palavra que ele está pregando é a palavra de Deus. Essa palavra que mesmo que essa pessoa errada está pregando, é a palavra de Deus. A palavra de Deus você tem que aceitar. E você tem que fazer exatamente como ele está te ensinando, ainda que ele não faça. Peraí. Peraí. Deixa, porque é importante sair a pergunta, tá? Vamos lá. Sim. Você falou sobre, às vezes a gente sabe de determinada coisa de uma pessoa e que ela está ali pregando, e então a gente não tem que olhar, vamos supor, os defeitos dela, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes alguns pregadores pregam pela carne e outros pregam pelo espírito. E como que eu vou saber isso? E aí? Porque fala assim que quando a pessoa está pregando pela carne... O que é que você considera pregar pela carne? Ela não está pregando, vamos supor, às vezes ela pode até estar falando a palavra ali de Deus, né? Mas aquilo que ela está Mas é pregando, isso que ele está falando. É isso daí. Por exemplo, a vida dela não condiz com o que ela está falando, não é isso? Sim. Não condiz. O próprio Jesus está dizendo, não é outra pessoa. O próprio Jesus está dizendo assim, ó. Cadê a palavra? Fazei. E ele estava falando de quem? Dos escribas, dos fariseus. E vamos ver, olha só, vamos ver o comportamento desses homens. Calma aí que vou já te responder. Você já vai saber. Olha aí que ele diz, fazei. Jesus, hein? É Jesus ensinando no templo. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis em suas obras. Esse comportamento errado deles, não imitem. Não façam igual eles. Mas a palavra que eles estão pregando, a palavra não é deles. A palavra é de Deus. Olha o que Jesus continua dizendo. Porque dizem e não fazem. Olha mais. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Jesus está dizendo, eles estão falando e não fazem o que eles estão pregando. Mas o que eles estão pregando é a palavra. A palavra vocês têm que receber. E o que ele está fazendo de errado, ele vai prestar conta com Deus. Entendem? Continuando. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactérios eram os mandamentos que eles colocavam aqui para dizer, eles andavam, para dizer que eles eram homens que obedeciam os mandamentos.
para que os homens vissem. As franjas, era onde a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, a orla era as franjas, que era aquele, tipo como é que a gente fala? Né? É um casco, tipo, né? Tá? Então, era curto quando Deus deu a ordem lá em Números. Só que quando Jesus nasce, já era lá no pé para todo mundo. Olha! Entende? Como ele é santo. Olha! Entende? Olha o que acontece aqui, ele diz assim, tá? Ele fala aqui. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e ao serem chamados mestres dos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. E Jesus vai falando aqui. E aí, quando chega no versículo 13, olha que Jesus olha para eles, para aqueles homens lá, que pregavam a palavra, mas não andavam de acordo com a palavra, e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porque quando uma pessoa que vai pregar e a vida dela não condiz com a pregação, ela está sendo um impedimento para que as pessoas creiam. A palavra é semente. É semente. Vocês querem que eu dê um exemplo? Eli. A história de Ana. Eli estava todo errado. Estava ou não estava? Ana foi no templo, estava orando. A Bíblia diz que nem saíam palavras da boca dela e ele olhou e disse: essa mulher está embriagada. Mulher, como é que tu vem embriagada? E os filhos de Eli faziam o quê? Se prostituíam, pegavam a oferta do Senhor, estavam com a vida toda errada. Mas quando ele conversa com a Ana, o que é que ele diz para Ana? Vai, mulher, e que Deus te abençoe e que tu receba a bênção que tu veio buscar. E a Bíblia diz que quando a Ana voltou, ela engravidou. Olha uma pessoa ímpia. Por quê? Quando mesmo essa pessoa errada, ela fala, a palavra é a palavra que abençoa, mesmo que a vida dela esteja errada. Só que é difícil quando a gente conhece uma pessoa errada, pregando uma coisa que ela não vive, não é difícil? É. Mas você vai olhar para a pessoa ou para a palavra? Respondi essa pergunta? Ele não tira. É. Mas, para mim, o mais triste é porque essa pessoa, ela está pregando, é igual Judas. Passou 3 anos com Jesus. Aprendeu com Jesus. Foi enviado com os 70. Fez milagres, expulsou o demônio. Ele andou com o autor da vida e foi para o inferno. Essas pessoas que a vida dela não condiz com a palavra, elas estão se enganando. Porque elas não vão para o céu. Porque elas estão sendo motivo de escândalo e de impedimento para quem é uma pessoa mais fraca na fé, dela prosseguir na fé dela. Porque a gente olha assim para as atitudes das pessoas. É óbvio, nós somos humanos. Mas o próprio Jesus ensina: fazei tudo o que eles disserem, mas não imitem ele a prática errada deles. É isso que ele está dizendo. Tá, gente? Vamos lá. Mansidão. Deixa eu ver na sala. A mansidão é uma virtude que envolve poder controlado. Jesus ensinou que os mansos herdarão a terra, mostrando que a mansidão não é fraqueza, mas força interior.
Às vezes a gente vê uma pessoa mansa, fulano. O manso é aquela pessoa que consegue controlar as suas reações. Eu trouxe uma pesquisa também aqui, ó. No Antigo Testamento, a palavra mansidão traduz o hebraico anauá. Esse termo vem da raiz que significa inclinar, estar curvado, condescender, no sentido de submissão. A pessoa mansa, ela é também uma pessoa submissa. No Novo Testamento, a palavra Moisés, tá? No Antigo Testamento, Moisés é o maior exemplo de mansidão. Suportou o ataque pessoal, sem recriminação e sem demonstrar ressentimento. Isto está lá em Números capítulo 12, de 1 a 3, que vocês podem ler em casa. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz alguns termos gregos, praotes e o adjetivo praos. O significado básico é o de ser suave, ser meigo e ser paciente. Porém, a pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. É a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Jesus era manso. Isso a gente lê lá em 1 Pedro 2, 23. Mansidão não é fraqueza, gente. Eu não vou ser manso porque eu não quero que ninguém pense que eu sou uma pessoa fraca, sem atitude. Não é isso. A pessoa pacífica, mas não passiva. Na verdade, ele fala aqui, ó, mansidão é controlar sua força e usá-la de maneira correta. A pessoa mansa, ela tem uma força interior muito grande. Por quê? Porque ela sabe se controlar. Ela sabe pensar qual é a maneira certa de agir. Mas, por exemplo, Moisés, ele é conhecido por ser o homem mais manso no Antigo Testamento. Mas quando ele desceu do monte, lá, que ele foi buscar as tábuas, o que aconteceu quando ele viu o povo lá? Quebrou as tábuas, irritado. Quebrou as tábuas da lei. Né? Não deixou de ser manso, né? Ele foi ali, né? Aí a gente ia olhar assim, não, mas ele não é manso. Não significa que a pessoa não é ativa na hora de ver uma coisa errada. E sim posicionar no sentido de assim, não, está errado. O que Jesus fez no templo? Quando ele chegou lá, saiu no chicote, mas Jesus não é o homem mais manso. Não significa que você não vai ter atitude para trazer um entendimento sobre questões erradas. Claro que não precisa, às vezes, bater, né? Mas Jesus ficou muito indignado, porque eles estavam corrompendo a casa de Deus, vendendo na casa de Deus. Ele disse, o zelo da tua casa me consome. Entende? Ser manso não é ser passivo. É agir ativamente para fazer o bem, para fazer o que é certo. Moisés teve que, dizer ao povo, que é isso que vocês estão fazendo? Depois de Deus ter feito tantos milagres, com que vocês estão adorando um bezerro de ouro? Ser manso não significa que você não vai se posicionar de uma forma ativa para mostrar o que é certo. Não é mais manso? Claro que é. Vocês estão errados. Vocês estão idolatrando. Vocês estão pecando contra Deus. Não vai deixar de ser manso. Entende? Porque a gente acha que ser manso é nunca ter uma atitude, assim,
errado, não pode ser assim, irmão. Pode sim chamar a atenção. O amor. Mas ser omisso, não. Existe o pecado de omissão. E a Bíblia, a omissão, gente, é pior que comissão. Porque a Bíblia diz que quando nós deixamos de fazer o bem, o certo, a gente também está pecando. Ela também, além de ser uma virtude, um comportamento visto em Jesus, ela também é um fruto do Espírito. Tá? Vamos lá? Mansidão. Jesus demonstrou mansidão em sua entrada triunfal em Jerusalém, contrastando com as expectativas do povo. Moisés também é descrito como um homem mais manso, mostrando que mansidão é uma grande força interior. Moisés sai do Egito com um monte de escravos. Passa 40 anos no deserto e entrega para Deus uma nação. Que líder foi Moisés. Não foi escolhido, né? Ele foi escolhido porque ele tinha competência, né, também. Foi criado em todas as ciências do Egito, todos os conhecimentos. Era uma pessoa que Deus podia usar a capacidade dele, as habilidades dele para tirar o povo de Israel do Egito e conduzir no deserto. Claro que não era para o povo de Israel passar 40 anos. Passou 40 anos por causa da murmuração. Povo difícil, o povo de Israel. Paulo exorta os cristãos a viverem com humildade e mansidão, destacando, melhor dizendo, a importância dessa virtude para o cristão. Mansidão é o domínio do próprio espírito. É ter domínio próprio. Efésios 4:1-2, Colossenses 3:12. Alguém pode ler? Tem que ser rápido, que nós já estamos indo para o final da nossa aula. Alguém achou? Efésios 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 4. Deixa eu ver aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 4. 1 e 2. Versículos 1 e 2. Efésios 4, 1 e 2. O que é que diz? Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ao 3, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos continuar. Cristo, mesmo sendo injustiçado, não revidou. Quer ler o outro? Pode ler. A outra, Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Espera aí. 3:12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Cristo, mesmo sendo injustiçado, não revidou. Sua mansidão era expressão de confiança em Deus e na missão que ele cumpria, ensinando-nos a agir com a mesma confiança. 1 Pedro 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Nós vamos correr um pouquinho por causa da hora, tá? Vamos lá. Fome e sede espiritual. A fome e sede espirituais
representam um desejo contínuo e insaciável por justiça e santidade. Esse desejo nunca cessa, pois a santificação é um processo contínuo. Mateus capítulo 5, versículo 6, Filipenses 3, 12 a 14. Deixa eu ler aqui, abrir. Alguém abre Mateus 5, 6? Eu vou ler aqui Filipenses 3. Filipenses 3. Rapidinho. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O outro versículo é Filipenses 3, 12 a 14. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A verdadeira fome espiritual, ela é incondicional, aceitando a justiça de Deus em qualquer forma que ela decida oferecê-la. O cristão genuíno vive em busca constante de mais de Deus. Vou passar. As marcas da pessoa humilde, porque nosso horário já está bem avançado. Então, Paulo, em Filipenses 2, 3 e 4, ensina que a humildade verdadeira envolve reconhecer primeiro. Vamos lá? É Filipenses 2, versículos 3 e 4. Olha o que diz. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha o que o Paulo fala. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, nesses versículos, Paulo ensina que a humildade verdadeira envolve reconhecer o próprio pecado como mais grave do que o pecado dos outros. É nós olharmos para nós. Muitas vezes a gente perde muito tempo com o pecado dos outros, com o comportamento do irmão, e esquece de olhar para nós mesmos, esquecemos de olhar no que nós precisamos mudar, no que nós precisamos melhorar. Perdemos muito tempo. Estamos preocupados com o pecado que o irmão está cometendo. Se for para ajudar, se você estiver preocupado porque você não quer aquele irmão caindo, essa preocupação ela é válida. Mas se for uma preocupação só no sentido de julgar e se achar melhor porque ele está fazendo algo que você não faz, e aí a gente vai de novo para o orgulho. O orgulho espiritual. Achar que eu sou melhor que o irmão porque eu não peco o pecado que ele peca, mas ele não tem ideia também dos pecados que eu cometo. Porque o meu pecado eu escondo. Eu procuro esconder. Ele se descreve como o principal dos pecadores, Paulo. 1 Timóteo 1,15. Quem pode ler? 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo falando. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
Então, enquanto a gente olha para nós, para a nossa miséria, para os nossos erros, nós estamos e buscamos a Deus, ansiando que Ele venha mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso comportamento. Então, nós vamos estar sendo transformados pelo Espírito Santo. Enquanto eu perco tempo com o pecado, o erro do meu irmão, eu estou deixando de ser transformado. Eu estou deixando de ser liberto dos meus próprios erros também. Tá? Mostrando que a verdadeira humildade se manifesta quando nos importamos mais com as nossas falhas e choramos as nossas misérias diante de Deus. Senhor, me ajuda a ser um servo melhor. Me ensina a ser diferente do que eu tenho sido até hoje. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a refletir a tua imagem. Liberta-me das amarras que me prendem ainda e que impedem que a tua presença ela preencha toda a minha vida, o meu ser. A segunda marca da humildade é a ausência do egoísmo. A pessoa humilde se importa mais com as necessidades dos outros do que com os seus próprios interesses, como ensina Filipenses 2,4. Jesus exemplificou essa humildade ao abrir mão de seus direitos divinos e se humilhar até a morte, tornando-se servo para a nossa salvação, conforme Filipenses 2:5-8, como nós já estudamos. Isso demonstra a profundidade da sua humildade em favor dos pecadores indignos. E o que nós estamos fazendo? Por nós e para ajudar o nosso irmão. Nós estamos condenando, nós estamos nos sentindo melhores porque o nosso pecado é diferente do dele. A gente acha que o pecado dele é maior que o nosso. E pecado, não existe para Deus pecado, pecadinho e pecadão, mas as consequências dos pecados, eles são diferentes. Quando os discípulos discutiam sobre quem seria o maior no reino de Deus, Jesus os corrigiu, ensinando que é preciso ter a humildade de uma criança para entrar no reino dos céus. Mateus 18, de 1-4. Quem pode ler? Só para a gente encerrar. A gente já vai encerrar. Mateus 18, de 1-4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O que é que Jesus ensina? A humildade de uma criança é a total dependência de Deus. Uma criança, ela é totalmente dependente do adulto para ensinar o caminho que ela deve andar. Ela é totalmente dependente. Toda criança, ela é totalmente dependente do adulto, como nós devemos ser
totalmente dependentes de Deus, submissos a Deus. É isso que Jesus está ensinando. Quem não se tornar como uma criança, obediente, dependente de Deus, não pode ver o reino dos céus. Uma criança, ela não confia em si mesma. Ela depende do adulto. Quando é bebezinho, 100% da mãe. A mãe é fonte de alimento, de vida, de cuidado. Quando vai crescendo, a criança depende. Por isso que lá em Deuteronômio diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque uma criança que não tem instrução, ela se torna uma aberração na sociedade. Criança que não é limitada, que não é ensinada como é que ela tem que se comportar fora de casa. Então a criança, ela depende do adulto, assim como nós precisamos depender de Deus. Obedecer a Deus. Quando a criança não obedece, o que é que acontece? Vem o castigo, né? Cada um do seu jeito. Cada pai decide como é que vai corrigir sua criança. Então ele diz assim, dependência de Deus sem confiar em nossos próprios méritos. Nós não temos méritos de nada, gente. Mas se o Senhor Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo domina na nossa mente, a palavra de Deus está arraigada em nós, nós nos comportaremos como Jesus se comportou. Nós vamos fazer diferença. As nossas atitudes vão ser vistas, não porque nós queremos ser vistos, mas porque a presença de Jesus é tão real em nós, que não tem como esconder. Não há como esconder uma cidade sobre um monte. Exige fé e obediência simples. Criança é a coisa mais simples de se ensinar. Porque ela não sabe, ela está recebendo informação o tempo todo. É o adulto, é o pai e a mãe. Você tem que comportar dessa maneira, você tem que sentar dessa maneira, você tem que vestir essa roupa, você tem que agir dessa forma. Se nós não nos tornarmos como uma criança, totalmente dependentes de ouvir a voz de Deus, nós não entraremos no reino do céu. Para viver conforme os princípios do reino de Deus, precisamos nos tornar como uma criança. Sermos totalmente dependentes de Deus. Amém? Então, aqui, alguém tem alguma pergunta? Ou ficou bem claro? Alguém tem uma pergunta? Ficou claro? Então, estamos num caminho, ainda temos mais virtudes para estudar. Começamos pela humildade. Isso aqui, gente, tudo foi dentro da humildade, tá? Nós vamos continuar estudando as mais virtudes. E dentro da humildade vimos que tem a mansidão, né? Essas virtudes estão interligadas. Essas ações, esses comportamentos de Jesus, eles estão interligados. Então, tem que estar em nós também. Eu não posso ser só manso, eu não posso ser só humilde, não, né? Na medida que eu vou me deixando moldar pelo Espírito Santo, essas virtudes vão fazendo parte de uma forma muito natural da minha vida, sem eu precisar fazer, eu sou mansa, eu sou humilde. As pessoas vão perceber que você é, sem você precisar falar. Porque o nosso comportamento fala muito alto, mais do que as nossas palavras. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Cadê? O Rafa não deixou a chamada. Deixou sim, desculpa. Rapidinho. Eu não tinha visto. Desculpa, gente.